Milionário quase se afoga e surpreende ao ver mendiga salvando o funcionário afundando. O céu de São Paulo estava em fúria. Nuvens escuras se acumulavam, como se o próprio universo estivesse prestes a explodir. Dentro de sua luxuosa mansão, Gustavo, um milionário que vivia rodeado de conforto e ostentação, sentia-se invulnerável. Ele estava prestes a sair em seu carro esportivo brilhante, um símbolo de seu poder e status. Mas aquela manhã de tempestade inesperada trouxe consigo uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a mudar. Enquanto dirigia, a chuva forte tornava a visão quase impossível. Um instante de distração e ele perdeu o controle. O carro rodopiou e, em um movimento dramático, despencou no lago que margeava sua mansão. O impacto foi brutal e as águas geladas o envolveram. O desespero tomou conta de Gustavo. Ele lutou contra a falta de ar, seu coração disparado, enquanto o mundo ao seu redor escurecia. Era a sua condenação, pensou, afundando, levando consigo tudo o que considerava importante. Mas em meio à sua angústia, algo inesperado aconteceu. Lara, uma jovem mendiga que perambulava ali perto, viu a cena. Sem hesitar, mergulhou nas águas geladas. O choque da água fria não a impediu. Ela se lançou em direção ao carro, numa mistura de coragem e instinto. Enquanto Gustavo se debatia, a figura dela parecia quase mágica, uma luz na escuridão. Em um movimento rápido, Lara abriu a porta e puxou Gustavo para fora. Respirando tremendo, Gustavo foi puxado para a superfície. Ele olhou para a jovem, confuso e incrédulo. Como alguém que vivia à margem da sociedade poderia ser sua salvadora? A gratidão se misturava com a perplexidade. Ao ser resgatado, sua vida não parecia mais perfeita. As coisas tinham mudado de uma forma que ele não conseguia entender. Após o acidente, sua recuperação foi rápida fisicamente, mas a mente estava agitada. Gustavo ficou obcecado em encontrar Lara. Ele não poderia simplesmente deixá-la ir. Não sei agradecer. Mas o que ele descobriu foi muito mais profundo. Uma rede de abandono e pobreza envolvia a vida dela. Contratou um detetive particular, mesmo com sua irmã Denise desaprovando. Uma mulher das ruas não é o seu mundo. Ela disse desapontada. Finalmente, Gustavo encontrou Lara em um abrigo lotado. Durante o encontro, uma nova realidade se apresentou. Ela estava prestes a ser integrada ao sistema de assistência social, ameaçando sua liberdade. Agora, sua luta não era apenas para agradecer, mas para dar a Lara uma vida digna. E assim, ele se lançou nesse desafio, mesmo que isso o colocasse em conflito com sua própria família. O primeiro capítulo se encerrava em um tribunal, durante uma audiência onde as intenções de Gustavo e acusações e tensões pairavam no ar. Gustavo, cercado por testemunhas que reconheciam a bravura de Lara, sentia a pressão aumentar. O juiz, com a expressão grave, teceu suas considerações, e uma pergunta ficou ecoando no ambiente. Será que o amor e a determinação conseguiriam vencer as barreiras impostas pela sociedade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O juiz olhou para Gustavo, os olhos dele. A sala estava tensa, cada pessoa segurando a respiração. Lara, sentada ao lado de Gustavo, parecia tão pequena em meio ao clima opressivo que envolvia o tribunal. A atmosfera estava carregada, quase elétrica, quando o advogado de Denise começou a falar. As palavras saíram de sua boca como veneno, cada uma delas pontuada por murmúrios da plateia. Ele não quer apenas ajudar, ele quer controlar.
A acusação ecoou como um trovão. Gustavo sentiu o mundo girar ao seu redor. Controlar? A única coisa que desejava era salvar Lara. Contudo, aqueles olhares desaprovadores, a desconfiança da sociedade, tudo parecia vir contra ele. Você é apenas um milionário tentando se redimir, disse Denise com frieza, fazendo com que o coração de Gustavo parasse por um instante. A irmã dele estava disposta a fazer o que fosse necessário para derrubá-lo. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor preencheu o tribunal. A porta se abriu com força e uma figura familiar adentrou o REC. Todos viraram a cabeça e, para o choque de todos, era Carlos, o ex-marido de Lara, que todos pensavam ter desaparecido. Ele havia sido dado como morto anos atrás, mas ali estava, vigoroso e feroz. "O que você está fazendo aqui?" gritou Lara, levantando-se, os olhos arregalados de incredulidade. Carlos sorriu, mas o seu sorriso era frio, como uma lâmina. "Estou aqui para pegar você de volta, Lara", disse ele, e a sala inteira ficou em silêncio. O clima mudara drasticamente. A tensão podia ser cortada com uma faca. Gustavo ficou paralisado. A confusão tomou conta dele. Era impossível. Lara nunca mencionara Carlos. O passado agora estava entre eles como um fantasma irrompendo. "Você não pode levar ela. Ela não é sua propriedade", gritou Gustavo, sentindo o desespero crescer dentro dele. Mas o ex-marido apenas riu. "Ela é minha. Sempre foi. E você, meu caro, não pode competir com isso." Os murmúrios na sala cresceram. A plateia parecia dividir-se entre o choque e o escândalo. Denise, com um brilho de triunfo nos olhos, se recostou em sua cadeira. A situação dela agora parecia ganhar cor, onde antes havia um abismo. "Você não entende, Gustavo", ela sussurrou. "Isso é a prova de que Lara não merece a sua ajuda." Lara, com lágrimas nos olhos, encarou Carlos. Uma tempestade de emoções passou pelo rosto dela. "Carlos, você não pode me controlar mais", gritou. E a coragem dela fez com que todos no tribunal se calassem. "Eu sou livre agora", continuou. Mas ao ver o olhar gélido de Carlos, ela vacilou. O ex-marido deu um passo em direção a ela e o pânico tomou conta do tribunal. Gustavo, percebendo a gravidade da situação, sentiu um nó na garganta. Como ele poderia salvar Lara de um homem que parecia ser um espectro do seu passado? Em um movimento rápido, ele se interpôs entre Lara e Carlos, a respiração pesada e o coração pulsando como um tambor. "Saia daqui. Você não pertence mais a ela." O desafio estava lançado, mas em seu íntimo, Gustavo se perguntava se realmente estava disposto a lutar contra os fantasmas do passado. O juiz, perdido em meio ao tumulto, bateu com o martelo, tentando restaurar a ordem. "Silêncio na sala!" bradou, mas as palavras não podiam abafar a tempestade interna que rompia. A verdadeira batalha havia começado, e Gustavo sentiu que tudo o que achava saber estava prestes a desmoronar. Mais do que a vida de Lara, agora suas próprias convicções estavam em jogo, e a dúvida pairava no ar. Ele poderia realmente enfrentar o passado de Lara e os demônios que isso trazia? Gustavo estava paralisado. Carlos, o ex-marido de Lara, tinha entrado no tribunal como um furacão. As palavras de Lara ainda ecoavam em sua cabeça, a coragem dela feroz e poderosa. Mas agora, ele se via diante de um inimigo que carregava o peso do passado como um fardo. O ambiente estava tenso. As pessoas à sua volta tinham expressões de choque e expectativa. Carlos avançou em direção a Lara, um predador de olhos frios. "Você não precisa dele, Lara. Eu sou seu passado, seu presente e seu futuro", disse ele, a voz cheia de certeza. Gustavo não podia permitir que aquele homem se aproximasse mais. Ele se interpunha entre eles, e nesse instante teve a sensação de que o mundo inteiro estava assistindo e julgando. Poderia lutar contra um homem que parecia ter saído de um pesadelo? A atmosfera no tribunal estava elétrica. Lara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Gustavo com um misto de medo e alívio. "Carlos, você não pode me controlar mais!" Ela gritou, cada palavra tingida com sua luta interna.
O olhar de Carlos se fez mais duro. Um flash de raiva cruzou seu rosto. E você acha que vai se livrar de mim assim? Você é minha, querida. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo retumbante rompeu. A porta do tribunal se abriu em um movimento brusco, e uma fumaça densa começou a invadir o ambiente. As pessoas começaram a gritar. Caos se instalou. Todos correram para as saídas, mas a fumaça densa intensificava o pânico. Gustavo instintivamente agarrou Lara pela mão. "Vamos sair!" gritou, mas o medo a deixava paralisada. No meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. Um homem desconhecido apareceu, sua presença repleta de autoridade. Ele tinha um crachá enorme pendurado no peito. "É um ataque! Todo mundo quieto!" ele gritou, fazendo com que a multidão hesitasse. "Um ataque!" Gustavo repetiu, confuso e apavorado. Ele puxou Lara mais perto. Mas a fumaça estava se tornando opressiva, puxando-os como uma armadilha mortal. Carlos parecia ter desaparecido em meio à confusão. "O que está acontecendo?" ele pensou, a adrenalina correndo por suas veias. O homem de crachá rapidamente começou a organizar as pessoas, mas a atmosfera estava alarmante. Ele ordenou que alguns se dirigissem para um lado, outros para outro. Com o pânico aumentando, a verdade começava a aparecer nas vozes de medo. "É uma busca! Ele está aqui!" "Quem está aqui?" Gustavo questionou, a espinha gelada. Lara olhou para ele, seus olhos grandes e assustados. "Gustavo, meu irmão. Ele quer me pegar novamente." O coração de Gustavo disparou. "O que você quer dizer com isso?" A sala começou a se agitar novamente enquanto a fumaça atingia seu auge. Ele sentiu um nó na garganta. "Como assim, seu irmão?" A revelação parecia uma bomba prestes a explodir em sua cabeça. A fumaça começou a clarear, e Gustavo avistou várias figuras conhecidas entre a multidão. Eram pessoas que ele nunca imaginara ver juntas, aliados e inimigos. Os rostos de sua família, amigos e até mesmo alguns conhecidos de Lara se misturavam. Ele sabia que a sua vida estava prestes a mudar irrevogavelmente. Seu passado não é apenas um eco, Gustavo. Ele está bem aqui, ao seu redor. Um obscurecido murmúrio cortou a sala. Ele se virou para ver de onde vinha a voz, apenas para ser confrontado por Denise. Um sorriso sombrio se espalhou pelo rosto dela, e enquanto a luz da sala piscava, ele viu outra figura emergir das sombras. Alguém que ele nunca esperou ver. "Surpresas, meu irmão. Sua vida nunca mais será a mesma." Uma risada ecoou e o mundo de Gustavo desmoronou de uma vez. As cartas estavam sobre a mesa e a verdade estava prestes a ser revelada. O que mais ele não sabia? "Espera, o que você quer dizer com isso?" questionou Gustavo, enquanto a sala continuava em alvoroço. A fumaça começou a clarear, mas o medo e a incerteza já tinham feito moradia em seu coração. Gustavo estava paralisado. Carlos, o ex-marido de Lara, tinha entrado no tribunal como um furacão. As palavras de Lara ainda ecoavam em sua cabeça. A coragem dela feroz e poderosa. Mas agora, ele se via diante de um inimigo que carregava o peso do passado como um fardo. O ambiente estava tenso. As pessoas à sua volta tinham expressões de choque e expectativa. Carlos avançou em direção a Lara, um predador de olhos frios. "Você não precisa dele, Lara. Eu sou seu passado, seu presente e seu futuro", disse ele, a voz cheia de certeza. Gustavo não podia permitir que aquele homem se aproximasse mais. Ele se interpunha entre eles, e nesse instante teve a sensação de que o mundo inteiro estava assistindo e julgando. Poderia lutar contra um homem que parecia ter saído de um pesadelo? A atmosfera no tribunal estava elétrica. Lara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Gustavo com um misto de medo e alívio. "Carlos, você não pode me controlar mais", ela gritou, cada palavra tingida com sua luta interna. O olhar de Carlos se fez mais duro. Um flash de raiva cruzou seu rosto. "E você acha que vai se livrar de mim assim?" "Você é minha, querida." Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo retumbante irrompeu.
A porta do tribunal se abriu em um movimento brusco e, de repente, uma fumaça densa começou a invadir o ambiente. As pessoas começaram a gritar, caos se instalou. Todos correram para as saídas, mas a fumaça densa intensificava o pânico. Gustavo instintivamente agarrou Lara pela mão. "Vamos sair!" gritou, mas o medo a deixava paralisada. No meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. Um homem desconhecido apareceu, sua presença repleta de autoridade. Ele tinha um crachá enorme pendurado no peito. "É um ataque! Todo mundo, quieto!" gritou, fazendo com que a multidão hesitasse. Como assim, um ataque? A adrenalina começava a correr pelas veias de Gustavo. E puxou Lara mais perto, mas a fumaça estava se tornando opressiva, puxando-os como uma armadilha mortal. Carlos parecia ter desaparecido em meio à confusão. "O que está acontecendo?" pensou Gustavo. Angustiado, o homem de crachá rapidamente começou a organizar as pessoas. Mas a atmosfera estava alarmante. Ele ordenou que alguns se dirigissem para um lado, outros para outro. O coração de Gustavo disparou quando a pista de que havia um verdadeiro plano de sequestro surgiu. "O que está acontecendo? Quem está atrás de Lara?" Sua mente estava inquieta. A fumaça começou a clarear e Gustavo avistou várias figuras conhecidas entre a multidão. Eram pessoas que ele nunca imaginara ver juntas. Aliados e inimigos. Os rostos de sua família, amigos e até mesmo alguns conhecidos de Lara se misturavam. Uma sensação de desespero o invadiu. Ele sabia que a sua vida estava prestes a mudar irrevogavelmente. Nesse momento, quando o pânico começava a se dispersar, uma figura emergiu da fumaça. Era o pai de Gustavo, um homem que todos acreditavam estar fora de sua vida para sempre. "Gustavo, preciso que você confie em mim agora", gritou, os olhos ardendo de urgência. "Eu não estou aqui para te machucar, mas para salvar Lara e você." Gustavo ficou chocado. "O que você está fazendo aqui? Você foi embora." A raiva e a confusão borbulhavam em seu interior. Mas a mesma intensidade nos olhos do pai ressoava algo dentro dele. Carlos não é apenas o ex-marido dela. Ele é parte de um plano maior que envolve todos nós. Um murmúrio percorreu a sala. A multidão hesitou. O juiz, perdido em meio ao tumulto, foi ignorado. O mundo de Gustavo estava se desintegrando, revelando segredos que ele nunca imaginou. "O que você quer dizer com isso?" questionou enquanto sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Temos que sair daqui, todos nós. Carlos não é quem você pensa. Ele está trabalhando para uma organização que quer destruir nossas vidas, e Lara é o alvo. O plano toda a vida deles era me fazer ficar longe de você." O corpo de Gustavo tremia. As palavras de seu pai colidiam como mísseis. O que mais ele não sabia? Com os olhos arregalados, Lara se afastou. "Esperem, isso não faz sentido. Carlos, isso é verdade? Você está envolvido com algo maior?" E a dúvida começava a pairar no ar. A sala estava em caos, e o que era uma luta pela liberdade agora se transformava em um jogo de xadrez, onde todos os envolvidos eram peças. E, enquanto a fumaça se dissipava, Gustavo percebeu que não era apenas a vida de Lara que estava em jogo, mas a dele também. O peso do passado se tornava mais um peso a ser carregado. Naquele momento, tudo o que ele pensava saber se desmoronava. Ele olhou para o pai em busca de respostas, mas a única coisa que encontrou foi um eco de sua própria confusão. "Vocês vão precisar se unir se quiserem sair dessa. O verdadeiro perigo está apenas começando." A voz do pai de Gustavo reverberou, e o futuro deles parecia mais incerto do que nunca. O que viria a seguir? A batalha estava apenas começando. Gustavo estava paralisado. Carlos, o ex-marido de Lara, tinha entrado no tribunal como um furacão. As palavras de Lara ainda ecoavam em sua cabeça, mas agora ele se via diante de um verdadeiro pesadelo. O ambiente estava tenso. As pessoas à sua volta tinham expressões de choque e expectativa. "Precisamos sair daqui", ele gritou, puxando Lara pela mão. Mas ela estava paralisada,
horrorizada com a presença de Carlos. O olhar dela se movia entre os dois homens. Um misto de medo e confusão. "Carlos, você não pode me controlar mais!" Ela gritou, a voz tremendo. Um frio percorreu a espinha de Gustavo ao ouvir a determinação dela. Mas Carlos não iria permitir que isso acontecesse. Carlos, com um olhar de predador, avançou. "Você não precisa dele, Lara. Eu sou seu passado, seu presente e seu futuro", disse ele, a voz cheia de certeza. Gustavo não poderia permitir que aquele homem se aproximasse mais. Ele se interpôs entre eles, a respiração pesada e o coração pulsando fortemente. "Saia!" Antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo veio da porta do tribunal que se abriu com um movimento brusco, seguido por uma fumaça densa que começou a invadir o ambiente. O pânico se instalou. Mesas viraram, pessoas gritaram e todo mundo começou a correr em desespero. Gustavo, com a mão firmemente agarrada à de Lara, precisava protegê-la. "É um ataque! Todo mundo, quieto!" gritou um homem de crachá, mas suas palavras foram engolidas pelo caos. Olhando em volta, Gustavo viu o desespero se espalhar, como um incêndio incontrolável. "Vamos sair agora!" ele gritou para Lara. Mas ela estava paralisada, absorvendo a cena à sua frente. A fumaça tornava tudo ainda mais confuso. Gustavo puxou Lara pela mão outra vez. "Temos que ir, Lara, agora!" Mas então, uma sombra passou rapidamente em meio à fumaça, e uma figura familiar se revelou. Era seu pai. "Precisamos ir. Carlos não é quem você pensa", seu pai gritou. Mas a fumaça deu lugar a uma presença mais assustadora. Lara, com os olhos arregalados, olhou para Gustavo. O que ele quer dizer com isso? A incerteza se espalhou entre eles como uma onda. Carlos, percebendo a confusão, sorriu. "Você não sabe, não é? O que eu realmente sou." E a partir desse momento, percebeu que tinha o controle sobre a situação. Gustavo sentiu um nó na garganta. O que era esse jogo? Haviam segredos que não estavam prontos para serem revelados. Ouvir essas palavras soou como um eco de um pesadelo antigo. "Estamos em perigo." O pai de Gustavo interrompeu, mas suas palavras pareciam cada vez mais esquecidas. Um silêncio pesado pairou. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar. Os olhares tornaram-se sombrios e então algo chocante aconteceu. A fumaça começou a se dispersar, revelando uma cena que fez o coração de Gustavo parar. Carlos não era apenas um ex-marido enfurecido. Ele não era um homem comum. Um grupo se aproximou e entre eles, uma figura implícita que não poderia passar despercebida. Era uma mulher que parecia um reflexo de Lara. "Não! Isso não pode ser!" Gustavo murmurou atordoado. Ela não parecia estranha, mas familiar. O mesmo olhar, o mesmo jeito. Era a irmã gêmea de Lara. Uma irmã que todos acreditavam que estava morta. "Você não devia estar aqui. Você foi dada como morta." Lara gritou enquanto todos os olhares nas proximidades se voltavam para ela. A sala estava em choque. O que estava acontecendo? Desenterrar segredos assim parecia uma bomba prestes a explodir. O ar estava pesado com a revelação. "Sim, e agora estou de volta. E vocês todos vão pagar por isso." A voz da irmã ressoou, e Gustavo sentiu um frio na espinha. As palavras dela soaram como um presságio. Enquanto o tribunal se tornava um caos completo, cada revelação era mais devastadora do que a anterior. Gustavo olhou para Lara, a confusão estampada em seu rosto, enquanto a realidade parecia ruir ao redor deles. Ele podia sentir a pressão subir, seus próprios pensamentos se contorcendo. E, no meio de tudo isso, a pergunta ecoou em sua mente. Como ele podia protegê-la de inimigos tão próximos, de verdades tão dolorosas? A batalha não era apenas contra Carlos, mas contra um passado que ameaçava destruí-los a todos. O futuro que ele pensava conhecer agora parecia estar em xeque. E com essa incerteza, a única coisa que restava era uma nebulosa dúvida. Quem realmente estava em perigo? E quem poderia ser confiável quando a própria verdade era uma traiçoeira ilusão? Gustavo estava paralisado.
Carlos, o ex-marido de Lara, tinha entrado no tribunal como um furacão. Todos os olhares se voltaram para a irmã gêmea de Lara, sua presença chocante, desmoronando o que restava da sanidade daquele lugar. Você não devia estar aqui. Você foi dada como morta. Lara gritou, a voz quebrada pelo conflito emocional. O alvoroço no tribunal explodiu. Murmúrios, sussurros, rostos que se reviravam. O choque envolveu a sala como uma onda. Gustavo sentiu seu coração acelerar. Ele se virou para o pai, que não parava de olhar para a irmã de Lara. Você sabe o que isso significa? Ele perguntou, incapaz de esconder a aflição. Eu sempre soube, respondeu o pai, com um olhar distante. Mas nunca pensei que você tivesse coragem para voltar. Isso soou como uma acusação, como se a presença da mulher trouxesse à tona um passado que deveria permanecer enterrado. Quem é ela realmente? Gustavo perguntou, sem saber se o que sentia era medo ou uma necessidade de proteger Lara. Porém, a irmã gêmea encarou Lara com um sorriso perturbador. Você sempre foi a favorita, não é? Todos pensaram que eu estivesse morta. E agora, eu tô aqui para tomar o que é meu. Gustavo percebeu que a fumaça da confusão estava apenas começando a se dissipar. O que você quer dizer com isso? Ele balbuciou. Tudo estava se desintegrando. Aquela situação estava ultrapassando seus piores pesadelos. E assim, como uma cena de filme de ação, Carlos deu um passo à frente, seus olhos lançando sombras sobre o ambiente. Ela é a chave. Gustavo, sem ela, a vida da sua amada não vale nada. O que você sabe sobre o passado da Lara que jamais poderia imaginar? Beze foi com um sorriso que fazia o sangue de Gustavo ferver. Foi um plano, a gêmea começou, sua voz agora ressoando poderosamente na sala. Um plano que envolve muito mais do que você pode imaginar. Vocês achavam que estavam apenas lutando contra Carlos? Estavam enganados. Por trás de tudo isso, há uma organização poderosa. E eu sou a porta de entrada. Laura estava em choque, mas um lampejo de determinação surgia em seus olhos. Você não vai controlar minha vida de novo, Ana. Ela gritou, o som ecoando como um eco de libertação. E quando a tensão parecia atingir seu clímax, uma explosão estrondosa abalou o tribunal, fazendo cristais de vidro pingar do teto. O juiz, que tentara manter a ordem, gritou por calma. Mas era tarde demais. O pânico foi crescente e a multidão se dispersou em gritos. É um ataque! Passou por cabeças, enquanto os advogados tentavam reunir seus clientes. Todos para a saída. Mas Gustavo não conseguia pensar em mais nada a não ser Lara e como ele devia protegê-la. Carlos sorriu, como se fosse o maestro de uma sinfonia de caos. Talvez, Gustavo, o que você não saiba poderia te matar. Você precisa decidir. Agora, ao meu lado, ou ao lado dela, uma fugitiva e uma mentira. A intensidade da situação crescia como um incêndio. O silêncio se instaurou por um breve momento, e as palavras de Carlos pairaram no ar, como a fumaça que ainda encobria o tribunal. Gustavo olhou para Lara e depois para Ana. Havia traição, havia amor, havia um futuro que despencava. E então, em meio ao caos, algo inexplicável surgiu. Uma bolsa com um dispositivo piscante, que estava distraidamente no fundo da mesa do juiz, começou a apitar. Um aviso? Um sinal? O olhar de Carlos se tornou feroz. Não pode ser! Ele correu na direção do dispositivo, mas não antes que a sala se iluminasse com uma luz ofuscante. Lara gritou. Gustavo, o que está acontecendo? Enquanto a pressão aumentava em seus peitos. E neste momento, Gustavo percebeu que o que estava em jogo era muito maior do que apenas eles. O que mais ele não sabia? O que realmente envolvia a vida e a morte de Lara? O futuro deles estava de fato em perigo real. A verdade seria mais devastadora do que ele poderia imaginar. A sala do tribunal estava em caos. A fumaça ainda dançava no ar, criando um cenário apocalíptico. As vozes se misturavam em gritos de pânico. Gustavo segurava firme a mão de Lara. Seu coração disparado, glúteo na garganta. Ele virou-se para o pai, tentando buscar alguma explicação, mas a confusão dominava sua mente.
Precisamos sair, insistiu o pai, desesperado. Mas antes que pudessem se mover, algo se tornou visível entre as sombras da fumaça. Um homem avançou, mais uma figura familiar. Era Jorge, amigo de infância de Gustavo, aquele que ele não via há anos. Gustavo, Lara, o que estão fazendo aqui? Jorge exclamou, sua expressão misturando alívio e terror. O que está acontecendo? Mas a atenção de todos estava em Carlos, que parecia estar se deliciando com o caos. Vocês realmente acham que podem se livrar de mim dessa forma? Ele gritou, desafiador. Cada palavra dele era um golpe, como se estivesse cada vez mais seguro de seu poder. Nesse instante, a luz do tribunal começou a falhar. Não havia apenas fumaça. Um cheiro de queimado começou a invadir o ar, como se algo estivesse prestes a explodir. Gustavo, a bolsa! Lara gritou, seus olhos arregalados. O que você fez? O som de um apito ensurdecedor reverberou por todo o ambiente. Com a adrenalina subindo, Gustavo olhou para a bolsa que havia começado a piscar ainda mais intensamente. Uma ideia horripilante atravessou sua mente. O que é isso? O explosivo? O pânico tomou conta dele. Precisamos sair agora! Ele gritou, puxando Lara com força. Mas antes que pudessem correr, a porta principal se fechou violentamente, como se uma mão invisível tivesse se impresso ali, isolando-os. O juiz, que havia se escondido atrás da mesa, gritou para a segurança, mas o medo estava dominando todos. Não! Carlos riu, em um tom que parecia mais demoníaco do que jamais. Ninguém vai sair antes de eu dizer que sim. Ele foi em direção à bolsa, os olhos brilhando com loucura. E num movimento rápido, ele estendeu a mão para apanhá-la. Mas Jorge, com um grito, saltou em sua direção. Nesse momento, tudo se transformou em um turbilhão. A sala parecia ter parado no tempo. Gustavo viu Jorge e Carlos se envolvendo em uma luta feroz. O impacto do golpe que Jorge deu em Carlos reverberou, e ambos caíram ao chão. Mas a luta não durou. O chão parecia rumar cada vez mais para o caos. Lara, sem pensar, foi até a bolsa. Ela não sabia o que era, mas precisava desativá-la. Gustavo, ajude-me! Sua voz era de desespero, mas havia um brilho determinado em seus olhos. Homens e mulheres ao redor começavam a entrar em pânico. O que ela faria se conseguisse abrir? O que haveria ali? Volte, Lara! Não faça isso! Gritou Gustavo, mas ela já estava próxima da bolsa, encarando a tela com os números piscando. E então, de repente, um barulho ensurdecedor estourou. A porta se abriu com um estrondo e uma figura familiar entrou. A última pessoa que eles esperavam ver. Elisa, a mãe de Lara, vivida como uma memória distante e dolorosa. Ela estava pálida e ofegante. Pare com isso! Isso não é o que você precisa fazer! Os olhos de Lara se encheram de lágrimas. Mãe, como você está aqui? A confusão agora tomava conta do coração deles, mas o olhar de Elisa estava fixo na bolsa. Lara, não! Aquilo não é somente uma bomba. Um silêncio mortal envolveu a sala. Cada pessoa também começou a perceber que a situação era ainda mais complicada. Carlos então soltou uma risada nervosa. Você realmente acha que pode salvar sua filha depois de tudo o que fez, Elisa? O modo como ele disse isso fez o coração de Gustavo parar. O que você está insinuando? Ela é uma prisioneira deste jogo, assim como você, Gustavo. A resposta de Carlos fez os rostos se contorcerem em choque. O que você não sabe é que você e Lara estão muito mais ligados ao meu passado do que imagina. A revelação caiu como uma bomba. O que Carlos queria dizer? Quantos segredos estavam por trás disso tudo? Gustavo olhou para Lara, seus olhos agora cheios de uma mistura de medo e esperança. O que Carlos estava escondendo? O futuro deles estava nas mãos de um homem que já conhece seu passado. E agora a pergunta pairava no ar. Quanto tempo eles teriam antes que o mundo desmoronasse ao seu redor? A sala do tribunal estava em pânico. A fumaça densa ainda se agitava pelo ar,
fazendo com que todos sentissem a pressão subir. Gustavo olhava seu pai, as palavras de Carlos ecoando em sua mente. O que ele queria dizer? E por que a irmã de Lara estava ali, como se tivesse saído de um pesadelo? A tensão era palpável. Gustavo, você não pode acreditar nele! Lara gritou, tentando avançar. Mas Gustavo a segurou. Aguarde, Lara! Não sabemos em quem confiar. Seu coração disparava. O cheiro de queimado estava por toda parte, e o medo de uma explosão iminente pesava sobre eles como uma lâmina. Carlos estava mais perto agora. Sua expressão era de puro deleite. Vocês ainda não perceberam? Tudo isso foi planejado para trazer vocês de volta. O enredo que une nossas vidas é muito mais complexo do que um simples ex-marido ou uma irmã desaparecida. Ele gesticulou com entusiasmo, como se estivesse contando uma grande história para um público atento. Vocês foram apenas peças em um jogo muito maior. Gustavo sentiu o estômago revirar. Que jogo, Carlos? Qual é o seu jogo? Sua voz tremia pela tensão. Todos pararam para ouvir. Cada palavra dele parecia ter o peso de um golpe. Ah, Gustavo, você nunca foi bom em reconhecer suas cartas. Mas tem razão em uma coisa. É por isso que estou aqui. Para reivindicar o que é meu. Carlos sorriu de forma sinistra. E no mesmo instante tudo pareceu escurecer. A luz do tribunal começou a piscar, causando um clima de desespero. Não, não, não. Sou Chamil, sussurrou Lara, olhando para a bolsa que ainda piscava. O que será que vai acontecer? A irmã de Lara, Ana, que estava em pé, parecia absorver tudo. Vocês não compreendem. Eu não voltei para destruir, mas para restaurar o que foi perdido. Nós somos todos parte de uma história que só está começando. Sua presença parecia mudar o ambiente, e as reações de todos foram imediatas. Gustavo piscou. Restaurar? Como assim? Toda a relação com Lara estava em jogo. E não apenas isso. O que Carlos havia revelado já era demais. Mas agora uma nova camada de confusão aparecia. Antes que alguém pudesse responder, houve uma explosão de luz. Uma onda de choque fez o chão tremer. O estrondo ecoou, fazendo todos perderem o equilíbrio. A bolsa estava prestes a explodir, e cada um deles deveria fazer uma escolha. Correr ou ficar. No meio de caos, um turbilhão de emoções tomou conta. O olhar de Gustavo se fixou em Lara. Sua expressão agora era de alguém que estava ferido, traído e desesperado. Como isso tudo tinha chegado a esse ponto? Gustavo, precisamos ir! Gritou Lara, mas a voz dela soava distante entre os gritos e o alvoroço. Não, temos que enfrentar isso juntos. Ele respondeu, mas assim que se virou, algo ocorreu que ninguém esperava. A voz de Elisa, a mãe de Lara, cortou o ar. Carlos não é quem você pensa. Gustavo, ele é seu pai. O silêncio caiu como um manto pesado. O olhar de Gustavo se inundou de incredulidade. O quê? Isso não é possível. Cada parte do seu ser estava em choque. Sim, e tem mais. Lara não é apenas sua namorada, mas também sua irmã. A confissão de Elisa fez tudo ao seu redor parecer um sonho barulhento. Ele olhou para Lara. Os olhos dela estavam arregalados, um reflexo do tumulto interno que agora tomava conta dele. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Gustavo se sentiu tonto. O mundo em que acreditava ter vivido estava desmoronando. O que mais ele não sabia? Gustavo respirou fundo, a sala cheia de gritos e desespero. Ele olhou de um para o outro, seus pensamentos girando. Como isso impactaria tudo? Carlos sorriu vitoriosamente. Seu olhar de triunfo era inegável. Era mais do que apenas uma batalha. Agora se tornara uma encruzilhada de vidas. O que deveria ser um ato de heroísmo agora se tornara um enigma de amor e traição. Gustavo estava em um labirinto sem saída. A única coisa que restava era o peso da verdade que despencava sobre eles como um furacão. E se você não fizer uma escolha, tudo estará perdido, gritou Carlos, enquanto a realidade se transformava em um pesadelo. O destino deles estava mais emaranhado do que ele poderia imaginar. O que restava? A única certeza era que o futuro deles juntos dependia de decisões que não podiam errar. O tribunal estava em caos. O coração de Gustavo batia tão rápido que parecia que ia escapar do peito.
O que você quer dizer com isso, mãe? Perguntou ele, os olhos fixos em Elisa, tentando entender a avalanche de revelações que desmoronava sobre ele. Eu não pude te contar antes, Elisa respondeu, a voz trêmula. Carlos é seu pai, e Lara, ela é sua irmã. Quando vocês nasceram, eu fui forçada a fazer escolhas terríveis. Acreditava que estava te protegendo. As palavras dela eram como punhaladas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Lara estava congelada ao seu lado, a boca entreaberta em choque. Não posso acreditar, murmurou, as lágrimas escorrendo. Isso não é verdade. Carlos, ali perto, riu com desdém. Achou que poderia escapar da verdade? Não é, Lara? Você e Gustavo nunca foram apenas um casal. Sempre foram peões em um tabuleiro bem maior. O que você está fazendo conosco? Gritou Gustavo, a raiva queimando dentro dele. Cada revelação era uma nova faca cravada em sua mente. O que exatamente você quer? Eu quero o que é meu por direito, Carlos respondeu, a voz espessa de emoção. Nosso império nunca deveria ter se partido. Vocês estão destinados a seguir o caminho que eu escolhi. A tensão era palpável. As pessoas ao redor sussurravam, chamavam por ajuda, mas ninguém parecia compreender a gravidade do que estava acontecendo. Precisamos sair, insistiu Jorge, um amigo de infância de Gustavo, puxando-o pelo braço. É perigoso aqui, mas quando ele estava prestes a se mover, a situação se intensificou. Um novo barulho explodiu na sala, um som estrondoso que se misturava aos gritos. A estrutura do tribunal estava cedendo. De repente, a luz piscou e um objeto voador cortou pelo espaço antes de explodir em um clarão. Era uma bomba. O tempo pareceu parar. Gustavo sentiu um nó na garganta e o mundo dele virou um turbilhão. A fumaça subiu e ele perdeu de vista Lara. Lara, onde você tá? Ele gritou, o desespero levando cada sentimento à flor da pele. O som do alvoroço era ensurdecedor. As pessoas empurravam, tentavam sair, mas a fumaça estava espessa. Quando finalmente conseguiu ver, avistou Carlos rindo maniacamente, a aparência dele distorcida com a fumaça. Vocês pensaram que podiam me parar? Essa foi uma armadilha! Os documentos que encontrei tinham mais do que apenas segredos. Eles revelam a verdade sobre tudo. Os murmúrios de choque aumentaram. Que documentos? Gustavo questionou, a espinha gelada. Que verdade? Carlos, em vez de responder, apenas continuou. Lara, você não sabia que a mulher que você chama de mãe não é sua verdadeira mãe? Eu sei disso, posso provar. A sala parou. A confusão, o medo, a raiva, tudo ficou em segundo plano para o que ele acabara de dizer. Lara olhou para Elisa, os olhos cheios de desesperança. O que você está escondendo, mãe? Ela sussurrou. Eu não consegui proteger vocês de tudo, disse Elisa, a dor estampada no rosto. Foi mais complicado do que você imagina. Gustavo não conseguia acompanhar. A cada frase mais segredos surgiam. Ele ainda estava tentando acreditar que os laços de sangue que o uniam a Lara eram reais. Agora, essa nova revelação acrescentava camadas de dor que pareciam não ter fim. Enquanto isso, o caos continuava. A poeira e a fumaça começaram a clarear. O som de sirenes longe se tornava mais alto. A explosão poderia ter chamado a atenção das autoridades. Mas o que fazer agora? O que estava por trás de tudo isso? A bolsa piscante estava jogada ao chão, uns papéis esvoaçando. Em meio ao tumulto, algo brilhou. Um último documento escapuliu. Gustavo se aproximou rapidamente. Era um arquivo marcado com palavras que poderiam devastar não só a ele, mas todos eles. Ele ergueu o papel com as mãos trêmulas. O que estava escrito mudaria tudo novamente. A verdade estava a poucos passos de ser revelada. O que mais estava prestes a emergir das sombras? As perguntas enroscaram-se na mente de Gustavo. O futuro deles estava mais incerto do que nunca. O tribunal parecia prestes a desmoronar. Gustavo estava paralisado, o coração batendo tão rápido que parecia prestes a estourar.
Mãe, isso não pode ser verdade! Ele exclamou, os olhos fixos em Elisa, tentando processar a avalanche de revelações. Lara, ao seu lado, estava em choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso é loucura! Carlos, diante de tudo, sorria com prazer. Vocês realmente acham que podiam escapar da verdade? A vida de vocês sempre esteve entrelaçada com a minha. O riso dele era como gélido, cortante. As pessoas ao redor sussurravam. A sala estava tomada pelo caos e pela incerteza. A fumaça parecia estar se dissipando ladrão por ladrão, mas o perigo ainda estava em cada respiração. Gustavo sentiu a pressão da situação. O que mais estavam escondendo? Ele olhou para a bolsa, o piscar que ainda ameaçava. "Temos que sair agora!" gritou, impulsionando Lara em direção à saída. Mas Carlos estava entre eles e a liberdade. Um bloqueio insuperável. "Não tão rápido, Gustavo. Você ainda não sabe o que está perdendo." Carlos avançou, os olhos brilhando com uma mania de controle. As vozes aumentaram em desespero, e onde antes havia esperança, agora só restava tensão. Então, um estrondo inesperado. A porta do tribunal foi arrombada. Um grupo de policiais surgia, gritando ordens. "Todos para fora! É o incêndio!" O caos se intensificou. O salão se tornou um mar de gritos e correria. Gustavo puxou Lara, mas a conexão entre eles parecia prestes a se quebrar. O que era verdade? O que era mentira? "Lara, confia em mim! Temos que ir!" Ele repetiu, mas a expressão dela era de dor e confusão. "Gustavo, por favor." Enquanto o tumulto aumentava, Carlos fez uma última tentativa. "Vocês não podem escapar da verdade. Estão ligados a mim para sempre." A porta foi aberta e, como um furacão, as pessoas começaram a se empurrar. Uma nuvem de fumaça se ergueu. Ou seria a escuridão do seu passado? Lara olhou para a mãe Elisa insegura. "Mãe, me diga que é mentira." Mas Elisa apenas balançou a cabeça, a dor estampada em seu olhar. A fumaça os envolvia, o barulho se intensificava e, no meio de tudo, Gustavo teve um lampejo. "A verdade nos liga, mas não precisamos deixar que isso nos controle." Ele segurou a mão de Lara com firmeza. "Vamos descobrir isso juntos, custe o que custar." Com isso, empurrou através da multidão, por fim encontrando a saída. O ar fresco foi um alívio, mas as verdades do tribunal pareciam estar coladas à sua alma. Lá fora, longe do caos e da fumaça, Gustavo virou-se para Lara. "Precisamos desvendar esse mistério. Precisamos da nossa própria história." A determinação nos olhos dela disse tudo. Naquela noite, enquanto os sirenes se distanciavam, os dois se sentaram em um banco do parque. Toda essa dor. "Será que vale a pena?" perguntou Lara, a fé em seu olhar um pouco abalada. "Vale a pena. A verdade nos tornará mais fortes, mesmo que doa." Gustavo respondeu, a mão dela apertada entre as suas. A lua brilhava acima deles, e no fundo de seus corações, um novo propósito começava a brotar. E assim, sob as estrelas, um novo capítulo estava prestes a começar. A vida é uma tapeçaria de verdades e mentiras, e escolhemos quais delas nos definem. Nós somos produtos de nossas escolhas, e cada decisão tem seu peso. Contudo, liberando-se do passado, podemos encontrar liberdade. Como você lidaria com a verdade se ela chegasse até você de uma forma que você nunca esperava? Agora, não deixe essa história acabar aqui. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar esse conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E mais importante, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.